Que papo ruim é esse? Supremo forma a maioria e diz que Exército não é poder moderador. STF, não existe intervenção militar constitucional. E quem é que está falando nisso aqui? Ninguém está falando nisso aqui, não. Eu não sei de onde que eles tiraram isso. E por que tem que falar sobre isso, que é uma coisa tão óbvia? Não é? E de onde que vocês estão tirando essa ideia? Então tá bom. É sobre isso que nós vamos falar. E que bom, né, que pelo menos o Supremo tomou consciência disso, porque a sociedade brasileira já sabia disso, né, que não existe intervenção militar constitucional. Que bom que vocês entenderam isso, né, Supremo? A gente até ficou com medo, porque vai que o Lula quer botar uma ditadura aqui, né? E aí, não pode, entendeu? Então, vamos falar sobre isso. Eu sou o João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade, terra de Tancredo, terra de Tiradentes, Minas, um estado de espírito, libertas que será também. Então vamos, ou libertas ainda que tardia, liberdade ainda que tardia. Então vamos falar sobre essa questão da decisão do Supremo, que formou a maioria, né? De uma coisa que é chover no molhado. Ninguém falou que militar, Forças Armadas, tem que tomar a frente do processo. Não, a gente também defende a sociedade civil e também defende o devido processo legal, defende a democracia e defende a Constituição e defende o artigo né, da Lei Complementar número 69, de 23 de julho de 1991, né, que dispõe sobre as normas gerais para a organização e preparo e emprego das Forças Armadas. Ponto. Isso aqui é causa pétrea, né? Ninguém mexe. Então tá, vamos falar sobre isso. Então, só para dar uma noticiazinha aqui, vamos prestigiar a Jovem Pan com o que ela trouxe dessa matéria e a gente entra. O Supremo Tribunal Federal formou maioria ontem para esclarecer, numa ação apresentada pelo PDT, que as Forças Armadas não são um poder moderador, conforme interpretação equivocada, agora, segundo o Supremo Tribunal Federal, equivocada de determinados segmentos do jurídico e da política, do mundo jurídico e do mundo político. Repórter André Anelli. A maioria já foi formada pelo Supremo Tribunal Federal, prevalecendo o voto do ministro Luiz Fux, que é o relator do caso. Para o ministro, o poder das Forças Armadas é limitado e exclui qualquer interpretação que permita a intromissão no funcionamento dos três poderes. Além de Fux, os ministros Luiz Roberto Barroso, André Mendonça, Edson Fachin, Flávio Dino e agora por último Gilmar Mendes também votaram no mesmo sentido. Gilmar Mendes, inclusive, seguiu uma tese proposta antes por Flávio Dino de que a íntegra da decisão do Supremo Tribunal Federal seja remetida também ao Ministério da Defesa e a todas as organizações militares para apagar a desinformação difundida de que as Forças Armadas teriam algum poder moderador. Tá bom, ninguém está falando que Forças Armadas têm um poder moderador. Então, né, primeiro quero agradecer ao pessoal que apoia a CCI, a Comissão Cidadã de Inquérito, os membros da Comissão Cidadã de Inquérito que estão me enchendo de serviço. Gente, vocês não sabem como é que a troca de informação de WhatsApp aqui, porque eu sou o presidente dessa comissão, mas tem mais de 1000 membros nessa comissão, e são cidadãos civis, cidadãos comuns, né? Tem de todo tipo, do Brasil inteiro. Então, de uma certa forma, a pauta que eu trago aqui é balizada pelas informações que os membros me mandam pelo WhatsApp, ou também nos comentários dos nossos vídeos. Então, eu tenho uma equipe aqui na Comissão Cidadã de Inquérito, que é nota 10, tá certo? Então vamos trabalhar nesse aqui, que é uma demanda de um membro da comissão, né, que mandou para mim e quer que a gente trabalhe essa questão. Então, gente, de fato, né,
Ninguém está questionando, nem Bolsonaro, nem PL, nem ninguém, nem o pessoal que foi para a rua, entendeu? Eles tinham consciência disso. Por quê? Porque eles defendem a Constituição. Nós defendemos a Constituição. E aí eu falo isso para quem? Para o general Thomas Bastos, Thomas Paiva, né? General Thomas Paivas, o general Richard Nunes, né? Vocês ficam na sua, porque vocês não são poder moderador, tá certo? Então, eu só vou ler aqui a Lei Complementar número 69, de 23 de julho de 1991. Isso aqui está no site do Planalto, né? No site do Planalto, né? Do Palácio do Planalto. Dispõe sobre as normas gerais para a organização e preparo o emprego das Forças Armadas. Entendeu? O fato de não existir poder moderador não quer dizer que as Forças Armadas deixam de existir ou deixa de ser relevante, entendeu? Ela pode sim agir em determinado momento. Aí vamos lá. Destaque, artigo 8. O emprego das Forças Armadas na defesa da pátria, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem é da responsabilidade do Presidente da República, que o determinará aos respectivos ministros militares. Entendeu? Quer dizer que o militar não toma iniciativa sozinho. Parágrafo 1º. Compete ao Presidente da República a decisão do emprego das Forças Armadas por sua iniciativa própria ou em atendimento a pedido manifestado por qualquer dos poderes constitucionais, através do Presidente do Supremo Tribunal Federal ou do Presidente do Senado Federal ou do Presidente da Câmara dos Deputados, no âmbito de suas respectivas áreas. Então, meu amigo, são 4, né, pessoas que podem, né, agir dessa forma. Não é só o presidente Lula, tá certo? O presidente do Supremo pode, o presidente do Senado Federal pode e o presidente da Câmara dos Deputados podem, tá certo? Todos esses 4, ou um desses 4, pode, né, solicitar o emprego das Forças Armadas na defesa da pátria, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem e da responsabilidade da República, né, e da ordem. Né? Artigo 2º. A atuação das Forças Armadas ocorrerá de acordo com as diretrizes do Presidente da República, após esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio relacionados ao artigo 144 da Constituição Federal. Tá certo? Então vamos falar sobre isso. Que está lá na Constituição, que as Forças Armadas ela tem uma finalidade, né? Ela existe para quê? Para ser operada, né? Não é só para ficar pintando meio-fio, como eles ficam fazendo hora aí com o pessoal, né? E não é só também para atingir calamidade, quando é o caso, né? Ou para suprir carências, né, de estrutura do país com relação a fronteiras, com a questão da segurança das fronteiras, né, a integridade nacional, tudo mais. Então tá bom. Então vamos colocar a coisa dentro da forma exemplificativa, tá certo? Vamos supor que nós estamos falando de ordem pública, não é? Estamos falando de ordem pública. E se começar uma desordem pública, né? E se houver uma rebelião da sociedade, motim, e isso tomar conta do Brasil inteiro? Aí há que se empregar as Forças Armadas. Você concorda comigo? Tá. Então, essa questão, quem vai empregar as Forças Armadas não é o general que vai sair botando canhão na rua e dando tiro. Não. Isso passa pelo Conselho de Segurança Nacional. Tá certo? Que vai fazer uma leitura
do quadro social, da crise social, e vai estabelecer uma ação que vai debelar essa crise social. Entendeu? E essa ação pode ser de caráter político ou pode ser de caráter militar. Tá certo? Ou seja, a sociedade se manifesta, né? A sociedade está descontente. A sociedade quer protestar e vai fazer um boicote nacional caso não atendam os interesses da sociedade. Porque o Estado vive a serviço da sociedade, não é a sociedade que vive a serviço do Estado, tá certo? Então, a sociedade vai cobrar uma ação da parte política, tá certo? A parte política está onde? Está lá no Congresso. Ali, a Casa do Povo, Parlamento, Câmara dos Deputados, presidente Arthur Lira. Então, a primeira tentativa para resolver essa questão, né, da insegurança, segurança civil, né, da instabilidade, de uma crise, de uma convulsão social. Então, a decisão tem que ser política. Por quê? Porque quem está lá no parlamento são os representantes do povo. O povo grita, olha, nós estamos sendo vítimas disso. E eu coloquei meu deputado lá, nós colocamos nossos representantes lá, para tomar uma decisão política para que as instituições ajam da seguinte forma, dos nossos interesses, que a sociedade quer. Pronto. Se a resolução política for adequada, se a resposta da Câmara dos Deputados e do Senado for em congruência, for em acordo com a demanda da sociedade, pronto, resolveu. Está entendendo? Resolveu. Se a Câmara dos Deputados entender que deve ser dessa forma, e aí a sociedade fala, não é dessa forma. Ou seja, a sociedade está negando a ação política do Congresso. Entendeu? Aí o que acontece? Assume ou o presidente da República ou o Supremo Tribunal Federal. O presidente de uma dessas instituições, tá certo? Então, o primeiro passo é na Câmara dos Deputados, ali no Congresso, aonde vai resolver a questão política da demanda social que está cobrando da sociedade, está cobrando das instituições, né, um posicionamento, né, um comportamento, uma direção, uma diretriz que vai de encontro aos anseios da sociedade. Se a Câmara não responde politicamente a esse anseio, aí ela recorre a quem? A sociedade recorre a quem? A um outro poder, né? Que pode ser o Executivo. Mas o Executivo também, de repente, toma uma decisão que vai contra a sociedade. Bem, o Parlamento não respondeu à altura do anseio da sociedade. O Executivo, o Presidente da República, não respondeu à altura do anseio da sociedade. Então você tem uma crise em relação à sociedade e o Congresso, a sociedade e o Executivo. E aí ela invoca quem? O Poder Judiciário. Na última instância, ela invoca o Poder Judiciário. Aí o Supremo Tribunal Federal, né, fala assim, a sociedade quer isso e vocês não estão conseguindo entender a sociedade. Então, para acalmar a sociedade, nós vamos, né, convocar as Forças Nacionais, pedir calma, todo mundo no seu lugar, e nós vamos forçar uma decisão, né, para que as coisas aconteçam de acordo com os anseios da sociedade, não é de acordo com os anseios da Suprema Corte. A Suprema Corte tem que estar em sintonia com os anseios da sociedade. O que a sociedade quer? Quer isso? Tá. Então a sociedade, aí o Supremo
assume a presidência, o controle, né, faz uma intervenção no executivo e no legislativo, porque vocês não estão correspondendo aos anseios da sociedade, e estabelece nova eleição no prazo de 3 meses para que a sociedade possa renovar esse quadro político que está lá, que não está correspondendo aos anseios dela. Porque se cortar o diálogo entre a sociedade e o parlamento deixa de ser, perde o sentido para a sociedade. Se o executivo não atender às demandas do parlamento e, por fim, né, está negando a vontade do parlamento, o executivo perde a razão de ser, porque o parlamento, se estiver em sintonia com o povo, ele pode pedir para trocar o executivo. E aí faz o impeachment do executivo. Entendeu? E a mesma coisa, se a sociedade, de uma forma geral, entender que o Supremo está interpretando as leis e está contribuindo para o desinteresse da sociedade, está criando uma atmosfera tensa e de desequilíbrio institucional, criando fragilidade nos processos, né? Criando insegurança jurídica. Então, a ação do Supremo começa a ser uma ameaça para o anseio da sociedade que quer harmonia, aí ela cobra de quem? Do parlamento, dos seus representantes. Fala assim, olha, interfira no Supremo, que o Supremo está fazendo aquilo que não deve. O Supremo passou a ser um risco institucional para a nossa sociedade. Está entendido? E aí vamos supor, agora vamos para a coisa prática. Como é que isso dá na prática, João? Tá bom. Vamos trabalhar com hipóteses, tá certo? Vamos trabalhar com exemplos. Vamos supor que a maioria do parlamento, que a sociedade brasileira, de uma forma geral, entendeu que o processo eleitoral não foi legítimo, não foi equilibrado, não foi justo e não foi transparente, e apresentou falhas e que trouxe insegurança jurídica, e trouxe insegurança institucional, o que ela pode fazer? A sociedade pode cobrar do parlamento uma ação nesse sentido. Por quê? Porque quem deveria tomar essa iniciativa era o Poder Judiciário, que estava no árbitro, na arbitragem do processo eleitoral. Então, quem tinha que dar a resposta para essa sociedade não era nem o presidente da República e nem era a Câmara dos Deputados. Era o árbitro que estava à frente do processo eleitoral, que tratava do equilíbrio. Por quê? Porque a eleição é uma disputa que envolve todo o contexto social, toda a sociedade, diferentes aspectos, diferentes níveis ideológicos. Então, são os anseios da sociedade que está sendo colocado dentro de uma fração de poder que é o seu voto. Olha, nós queremos isso. E, de repente, o processo da condução desse pleito não foi satisfatório. Quem estava comandando à frente desse processo não foi satisfatório. Então, a sociedade cobra. Olha, dê uma resposta. Vamos discutir o que aconteceu nas eleições. Foi na época que o PL fez aquele pedido de uma auditoria nas inconformidades das urnas antigas com as urnas novas. E que o juiz falou, não quero ver o VAR, apitou, botou a bola debaixo do braço e encerrou a partida e deu a vitória para o outro. Então, a torcida que estava lá, na expectativa, né, de ver o seu time ser campeão, né, vai xingar quem? Vai xingar o goleiro? Não. Vai xingar a CBF? Não. A Federação de Futebol? Não. Vai xingar o juiz.
Por quê? Porque o juiz não foi legítimo na sua atuação. Porque ele está ali para estabelecer o equilíbrio de força, o equilíbrio de igualdade, o equilíbrio de competição. Então, se o juiz negou assistir o VAR para dizer, olha, eu vou mostrar para vocês no VAR que a minha decisão está certa. Ele falou, não, eu não quero ver o VAR. E aí ele deu a sentença. E a sociedade viu o VAR, porque a transmissão foi transmitida ao vivo. Aí a sociedade tem o replay. Tem o replay em câmera lenta. Aí ela fala, tá vendo? Tá vendo? Teve falta, teve impedimento. Estava anulado. Era para anular. Aí o juiz fala, não quero saber, não vou ver o VAR. E aí pronto, a sociedade fica contra o juiz. Tá certo. Aí a torcida fica contra o juiz. Muitas das vezes a CBF acaba afastando o juiz. Né? Por quê? Porque ele não foi técnico, ele não foi profissional, ele não foi capacitado para fazer aquele trabalho. A mesma coisa acontece no processo eleitoral. Então tá. Agora vamos falar sobre essa questão, né, das hipóteses de como que a Forças Armadas pode ser empregada. E quem pode empregar as Forças Armadas caso acha, né, uma inquietação social, uma capacidade de insurreição, né, social. E isso é latente, é possível, já aconteceu algumas vezes no Brasil. Então vamos para a seguinte hipótese. Vamos supor que a maioria da sociedade, entendendo essa questão do VAR com o juiz, que não quis ver o VAR e tomou a decisão sem consultar o VAR, entendeu? Tenha revoltado a sociedade, a torcida. Né? A torcida ficou chateada com o juiz. Mas vamos trazer isso para a vida prática, né? Sem falar do processo eleitoral, vamos falar o seguinte. Vamos falar do 8 de janeiro. Se a sociedade entendeu que o governo é que armou aquela arapuca do 8 de janeiro para prender inocentes, e fez isso em conluio com militares, com polícia civil, com polícia federal, né, com alguns políticos, com parte do Congresso, com parte da Suprema Corte. Vamos supor que a sociedade tenha amadurecido em função das várias investigações que foram feitas em 2 comissões parlamentares de inquérito, mais a nossa Comissão Cidadã de Inquérito, chegou a esse entendimento, a essa conclusão, que aquilo foi uma armação do governo recém-assumido e pagou infiltrados para ir lá fazer aquela baderna. Vamos supor que isso seja uma convicção da sociedade e que o governo que está aí não conseguiu tirar essa opinião da sociedade como um todo. Então ficou latente uma insatisfação. Vamos supor que a Marielle não foi assassinada, que a Marielle não foi executada. Vamos supor, hipoteticamente, que a Marielle foi sacrificada, sem culpa no cartório, sem nenhuma ligação com o seu sacrifício. Simplesmente teria sido sacrificada pelas suas características de ser negra, mulher e gay, lésbica. E que ela foi sacrificada por um interesse político de associar essa vítima, esse sacrifício, a um candidato que tinha um discurso tido como homofóbico, racista e misógino. E aí, para evitar que esse candidato ganhasse, era preciso associar a ele que essa vítima foi morta por ele, ou amando dele, ou amando da família dele. Então vamos supor
que em 2018 o governo federal tenha feito uma intervenção no estado de Janeiro, reduto do Jair Messias Bolsonaro, aquele candidato que estava subindo nas pesquisas e com potencial de ganhar, e que na época o governo que fez a interferência no estado do candidato Jair Messias Bolsonaro aparelhou o sistema prisional, o sistema de segurança pública, para dar condições que esse crime acontecesse, de forma que pudesse ser associado à candidatura do Bolsonaro. E que aí ele não seria uma ameaça ao candidato daquela época, que era o Geraldo Alckmin, concorrendo pelo PSDB, que tinha no governo Temer, que fez uma intervenção no governo da Dilma, né, através do impeachment, e veio fazer uma intervenção federal. Intervenção federal. Olha aí, né? Foi feita no Rio de Janeiro. E que ali, nessa intervenção, um general fosse ocupar o cargo de secretário de Segurança Pública e ele fosse a pessoa-chave para dar condições de que o chefe de polícia pudesse organizar esse sacrifício de uma mulher. Então, vamos supor que isso tenha sido possível. E vamos supor mais ainda que esse conluio, essa ideia toda que foi construída, e se é que foi, nós estamos fazendo de hipóteses, teve a cumplicidade de parte da mídia brasileira, da imprensa brasileira, chamado às vezes de consórcio de mídia. E que isso tenha contribuído para gerar essa narrativa que ligasse esse candidato forte nas pesquisas Bolsonaro a esse crime hediondo, a esse sacrifício que foi feito com essa jovem senhora que estava começando a sua carreira política, no seu primeiro ano de mandato. Então vamos supor que a sociedade entenda que esse governo que está aí só chegou até aí porque houve uma aliança das duas forças predominantes da esquerda, o PT com o PSDB, que fez parte do governo Temer quando fez a intervenção no Rio de Janeiro, cujo o ministro de Segurança, o ministro da Justiça do governo Temer, hoje é o homem da Suprema Corte que detém a relatoria de todos esses processos que nós estamos colocando aqui para vocês. Então vamos supor, hipoteticamente, que a sociedade entenda que o Bolsonaro ganharia aquelas eleições contra o Alckmin se ele concorresse sozinho. E vamos supor que a sociedade entenda que o Geraldo Alckmin queria voltar ao poder, né? Que o PSDB queria voltar ao poder, mas não podia ser dentro do PSDB, porque era rival do PT, teria que mudar de partido, passar por uma sigla que fosse mais próxima do PT para poder fazer essa aliança com o PT. E aí, vamos supor que o fato de a Suprema Corte dar um cavalo de pau no entendimento jurídico, na sua jurisprudência, depois de condenar o ex-presidente por vários crimes, com provas materiais, com recuperação de dinheiro, e trazer esse elemento, que foi
a pessoa para ser candidato de novo, na expectativa de fazer desse ex-presidente, né, a possibilidade de voltar ao poder contra esse candidato Jair Bolsonaro, que em 2018 chegou ao poder. Vamos supor, trabalhando com hipótese, não é? Que a sociedade começa a entender esse raciocínio e achar que isso é possível de acontecer. Mas isso é um absurdo, João. Tá, mas absurdo? Você pode falar que é um absurdo, mas absurdo não é álibi. Absurdo é pretexto. Ah, vamos fazer isso porque ninguém vai achar que a gente faz isso. Então, absurdo é pretexto, não é álibi. Então vamos pensar dessa forma. Não estou afirmando o que aconteceu, mas vamos supor que a sociedade entenda que a ligação entre duas forças políticas antagônicas se uniram para tentar derrubar um candidato que era potencialmente forte e era com chance de ganhar. E que esse candidato tinha essa pessoa que estava presa, que foi condenada, tinha, né, um segredo que o fizesse ter a segurança que ele ganharia as eleições. E aí, as forças antagônicas se uniram não porque elas passaram a pensar iguais, não. Elas passaram a ambicionar o poder por causa de uma possibilidade remota de usar o esquema do mesário pianista, que traria de volta esses protagonistas ao centro do poder federal. Então, se a sociedade entende isso, e aí você vê a popularidade desse governo caindo, desse presidente caindo, você vê a popularidade do presidente que ficou em segundo lugar subindo. Para onde que ele vai? É clamor popular. E aí você vai para o Congresso e fala, ali é a casa do povo. Ali estão os representantes do povo. Esses representantes que estão ali terão que fazer a leitura. O que a sociedade está mandando para a gente? O que a sociedade entende que é verdade? A gente não quer uma convulsão social. A gente não quer uma revolta, não quer uma greve geral. A gente não quer vandalismo, não quer nada. A sociedade está pacífica, ela quer que o que ela entende que é certo, o Congresso, os seus representantes também entendam, porque eles estão ali para falar por ela. E nessa hora, o Congresso tem que se manifestar. Nessa hora, mais do que nunca, o Congresso tem que manifestar. E se o Congresso der a resposta política, porque ali é uma casa política, se ela der uma resposta política para a sociedade, vamos ter pacificação. Tá certo? Tá. Então, a sociedade espera uma decisão política do Congresso. Certo? Se a decisão política do Congresso não agradar ao Executivo, que está no poder, e o Executivo for a vítima da decisão política do Congresso, esse Executivo querer invocar o artigo 142, porque a sociedade está apoiando o Congresso, aí ele não pode fazer isso. Então, nesse aspecto, o Supremo está de parabéns. Porque o Executivo não pode convocar as Forças Armadas para ir contra os anseios da sociedade. Entendeu? E ainda assim, se o Executivo convocar o Judiciário para agir contra a Casa do Povo, o Parlamento,
que tomou uma decisão política, esse Poder Judiciário não pode convocar as Forças Armadas para ir contra os interesses da população. Mas, se a decisão do Congresso, a decisão política, a resposta política do Congresso para o anseio da sociedade for na mesma sintonia, e caso haja rebelião do Executivo ou do Judiciário, desses outros poderes, as Forças Armadas vai ficar atenta. Para quê? Para evitar uma convulsão social. Tá certo? Para garantir a lei e a ordem. E aí ela espera que aquela casa política que deu uma resposta política de acordo com os anseios da sociedade assuma o controle da situação. E fala, se for preciso, presidente Arthur Lira, vamos bater continência para você e você tem autorização das Forças Armadas para agir na defesa dos interesses da população, porque a população quer isso e vocês estão fazendo a decisão política certa de acordo com os anseios da sociedade. E aí vocês são a autoridade máxima para poder fazer com que nós agimos para que a vontade da maioria da população seja obedecida. Entendeu? Trabalhando com hipótese. E aí eu encerro essa fala nossa, né? Agradecendo, hoje é dia 2 de abril, né? Ontem foi o dia da mentira, hoje é o dia da verdade. Então vamos falando a verdade para a população. Aí eu quero agora agradecer a todos os membros da CCI que estão me enchendo de serviço. Eu estou cheio de serviço aqui. De repente, 2 vídeos por dia vai ser pouco. Eu quero agradecer aqueles que estão chegando, que estão se inscrevendo no canal da TV Del Rey, no YouTube, e no canal da TV Del Rey 4, no YouTube, e no canal nossa página no Facebook, João Paulo Guimarães. Agradecer os comentários que vocês têm feito, o apoio que vocês têm me dado, as contribuições na nossa chave Pix. Toda vez que começa o mês eu fico falando, gente, não esquece da CCI, aqui é o poder da cidadania. Pinga qualquer coisa aí, sobrou um troquinho, né? Redonda aí, coloca no JP aqui, no nosso Pix, jpnoticias@gmail.com, tá certo? Esse Pix que está aqui está errado, tá bom, gente? Isso aqui é o WhatsApp. Falei aqui, mas agora que eu estou vendo, é o meu WhatsApp, tá certo? O nosso Pix é aquele e-mail que vocês já estão acostumados, né? João Paulo Guimarães, mas aí é jpnoticias@gmail.com. Ó, que vocês for fazer o Pix lá, vai aparecer João Batista Guimarães, também sou eu, tá certo? O João Paulo é nome de mídia. Aí vai estar lá meu CPF, 248-179-106-15. Tá certo? Então, eu quero aproveitar esse restinho aqui para agradecer vocês, o apoio de vocês, certo? E vamos torcer para chegar no nosso objetivo, que é a pacificação do Brasil. Chegar à verdade e a pacificação do Brasil. Tá certo? Não existe poder moderador. Existe decisão moderada. E a decisão moderada é a decisão modulada entre a força política, o Congresso, a Casa do Povo, com os anseios da sociedade. Tá certo? Então tá bom. Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora possa proteger e abençoar todos vocês. Um abraço. E Marielle, talvez seja terminando, em memória da Marielle. Se realmente, Marielle, for comprovado que você foi sacrificada e não assassinada, sacrificada por uma causa política, se for comprovado,
esse inquérito que está aí rodando, está lá na Comissão de Constituição e Justiça, se você foi sacrificada pelas suas características de ser mulher, negra e homossexual, para atender uma narrativa que pudesse atingir um concorrente eleitoral. Você vai virar Santa Marielle. E é você, Marielle, da onde você estiver, é que vai estar transformando a sociedade brasileira. Porque você vai passar a fazer parte da nossa história. O seu sacrifício pode ser a transformação da sociedade. Tá certo? E olha, para quem acha que quem morre desaparece, não. Eu costumo falar, se você for lá no meu Facebook, olhar lá nos meus enunciados, você vai ver lá. Você nunca nasceu. Você, Marielle, nunca morreu. Você sempre esteve aqui. Você, Marielle, é parte desse universo. Você é o próprio universo se manifestando nas suas várias particularidades. Então, saiba que o seu sacrifício não foi em vão. E a sua história, no pós-vida material, será outra, com a bênção do povo. Um abraço, fique com Deus.